Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse aqui é um exercício da UFPA. Dado o diagrama de aquecimento de um material, aí temos aqui um gráfico muito doido, né? Onde a gente tem X aqui e temos Y aqui em cima, tá? Temos várias temperaturas, se a gente observar aqui no eixo Y, e temos o tempo aqui no eixo X. A alternativa correta é: o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? Não, não representa. Por que não é uma substância pura? Vamos colocar aqui do lado. Ó. Se fosse uma substância que a gente chama de pura, como que seria esse gráfico? Ele sempre tem um jeitão. E o jeito do gráfico para uma substância pura é o seguinte. Você vai ter aqui, ó, bem definido uma temperatura de fusão, tá? E bem definida uma temperatura de ebulição. Isso daqui é o que a gente fala que é um clássico gráfico de uma substância pura. Professor, toda substância pura é desse jeito, né? O gráfico ele pode variar em tamanho, tá? Tipo, uma vai ser mais para cá, tá? Uma vai ser mais para baixo, mas tipo assim, o jeitão dele é sempre assim. Você sempre vai ter um ponto de fusão fixo aqui embaixo, tá? Ponto de fusão. E vai ter sempre um ponto de ebulição fixo lá em cima. Observe o que acontece nesse gráfico que a gente tem aqui. Eu tenho aqui um ponto de fusão que ele é fixo, tá certo? Tá? Então aqui embaixo, onde eu tenho a coexistência dos estados sólido mais líquido, ele se comporta assim como se fosse uma substância pura. Mas lá quando a gente está falando, ó, da passagem do estado líquido para o estado de vapor, né, a gente não tem um ponto de ebulição. A gente tem uma faixa de ebulição. Olha como a temperatura varia de 200 a 210. É uma faixa aqui, ó, de 10 graus Celsius, tá? Então, a gente tem um tipo de mistura aqui que ela é chamada de mistura eutética. A mistura eutética ela acontece quando a gente tem, né, uma substância, uma mistura que ela tem um ponto de fusão bem definido, ela tem um ponto de fusão, mas aqui ela tem um ΔT, tá? Para ebulição. Então ela tem uma variação aí na temperatura de ebulição, beleza? Então é uma mistura isso, professor? Isso, é uma mistura, só que a gente classifica ela de mistura eutética. As misturas, o gráfico das misturas, a gente normalmente fala assim, ó, existe a mistura que vai variar tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Olha que gráfico feio, né? Tudo está variando aqui, ó. O ponto de fusão variou, o ponto de ebulição também é uma faixa aqui, tá? E a gente tem aqui, ó, o aquecimento do sólido. Vou colocar até de outra cor que eu acho que vai ficar melhor, ó. O aquecimento do sólido tá aqui. Isso daqui é uma faixa, tá? Do ponto de fusão. Depois eu tenho o aquecimento do líquido aqui. Depois o aquecimento do gás aqui. Então aqui embaixo é gás, aqui embaixo é líquido, aqui embaixo é sólido. E esses outros, eles são o quê? São as nossas faixas, né, que a gente tem de ebulição e a faixa que eu tenho aqui de fusão. Tranquilo? Isso é uma mistura. Só que existe a mistura que é eutética, onde ela tem um ponto de fusão como se fosse de uma substância simples, só que o ponto de ebulição ele varia. E as eutrópicas, né, que são as misturas que elas funcionam assim, ó. Elas têm um ponto de fusão variando, tá? Só que lá no ponto de ebulição ela não varia. Olha que coisa. Ela parece que aqui, ó, ela tem um ponto de ebulição, mas ela tem uma faixa de temperatura na fusão. Então essas são as azeotrópicas. É outro tipo de mistura, tá? Aqui embaixo eu tenho sólido, aqui eu vou ter líquido, aqui eu vou ter gás. Tá? E aqui nessas intersecções aqui a gente vai ter sistemas bifásicos, tá? Vou ter um sistema bifásico aqui que é de sólido mais líquido, e aqui um sistema bifásico que é de líquido mais o estado gasoso. Professor, mas que letra feia, hein? Nem eu mesmo entendo. Bom, mas basicamente, comigo falando, eu acho que dá. Oxê, acho que dá para compreender, né? Olha só, então, não é uma mistura azeotrópica, não é uma mistura, não é uma substância pura. O que a gente tem é uma mistura eutética, beleza? Então, é uma substância pura? Falso, está errado. Não é o gráfico de uma substância pura não, professor. Isso. A temperatura no tempo zero, tá? Representa aquecimento de um líquido. Então, vamos lá. Ó. Se o tempo é zero, a gente está falando aqui, tá? No início.
Esse aqui é o eixo das abscissas, onde a gente está falando do tempo. Bom, no tempo zero eu estou lá a 10 graus Celsius, né? E o que eu tenho aqui embaixo dessa retinha 10 graus Celsius? Eu tenho um estado sólido. Então tá certo eu falar que eu tenho um estado líquido? Não, tá errado. Tá? Líquido vai ser ali, ó, acima de 80 graus Celsius, tá? O tempo ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Aí aqui a gente começa a ter só líquido, beleza? Antes disso não. Então é falso também essa letra B. 210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material, tá? Então vamos ver lá, ó, 210 graus Celsius, já risquei tudo isso aqui, né? Vamos melhorar isso aqui, limpar. Eu tô tentando limpar esse pontinho preto da questão. Ó, 210 graus Celsius, não é bom temperatura de fusão. Temperatura de fusão é aqui, ó, é a passagem do sólido para o estado líquido. Essa aqui é a temperatura de fusão. Aqui a gente tem uma outra passagem, tá? Que a gente chama de ebulição, embora não seja em um ponto de ebulição constante, tá? Então, é verdadeiro isso daí? É falso, né? Tá errado. Letra D. As transformações x e y é um fenômeno químico. Não, são fenômenos físicos. Toda transformação de estado físico da matéria, onde você passa sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido, de sólido direto para gasoso, de gasoso direto para sólido, tudo isso daí, tá? São fenômenos físicos e não químicos. Falsa também, a letra E tem que ser a correta, né? 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. E está certo. Aqui 80 graus Celsius, ó, é a passagem que eu tenho entre o sólido para o líquido. E isso a gente chama de ponto de fusão ou temperatura de fusão. Tranquilo? Então a letra E é a nossa alternativa correta. Vou marcar aqui um corretinho nessa questão. E terminamos aqui mais uma questão de química que eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essa videoaula e aprendido um montão de coisas. Tá bom? Se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Aproveita que tá de graça, que é de graça, né? E também aproveita e aperta o sininho aí para que você possa receber as nossas novas notificações, porque aqui no YouTube é assim. Não basta se inscrever, tem que apertar o sininho, porque assim você receberá com certeza as nossas notificações. Às vezes um pouco atrasado, mas sempre recebe. Bom, é isso daí, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Um forte abraço para vocês e até lá.